Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Dizer para os irmãos que a gente está muito feliz que essa semana nasceu a Maitê, a filha do Andrés e da Cris. A Nilceia agora é vovó. E que alegria, né? A igreja está crescendo, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. E vamos seguir orando pela Ucrânia, pela Rússia, pelo leste europeu. Temos orado, né, para que não haja uma terceira guerra mundial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Só para pedir você ficar de pé, só mais uma vez. Faz tempo que a gente não faz uma leitura em pé. Como diz, John Wesley diz o seguinte, fundador do metodismo, que a gente deve ler a palavra de Deus em pé, reverentemente, porque ela é autoridade. Ele diz assim, e aí a gente vai pensando nas histórias. Quando a gente entra num tribunal, como é que a gente recebe o meritíssimo? Em pé. Então, nós vamos receber a autoridade da palavra, em pé. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Obrigado por esta manhã de renovo, de alegria, de comunhão. Que a Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual será designada neste dia. E que o nome de Jesus seja glorificado. Vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema da mensagem desta manhã destino, pessoas e obstáculos. A gente está falando sobre rumo ao destino. Estamos em busca de um destino. Mas é importante a gente entender que a nossa caminhada rumo a um destino é comunitária. Ela não é uma caminhada solitária. Quando a gente fala de chegar rumo a um destino, não estamos falando apenas de você, o indivíduo. Estamos falando da igreja, do corpo, da comunidade. A vida cristã não faz sentido se ela não for comunitária. E pensando nisso, eu quero discorrer com vocês nesta manhã, neste dia, sobre alguns aspectos da vida da igreja que tem me entristecido muito. E quando eu falo da igreja, eu estou falando da igreja em geral. Não estou falando da Vila Moraes, estou falando da igreja de Cristo. E quero falar no sentido de que nós, membros, pastores, líderes, membros da Igreja Metodista Livre de Vila Moraes, que a gente possa ser uma voz diferente, que destoe do que tem acontecido no meio das igrejas, que destoe do que tem acontecido nas comunidades, irmãos. Porque o número de desigrejados tem aumentado assustadoramente. Agora com a pandemia, então, muita gente não encontrou razões para voltar para as suas comunidades. Muita gente ferida. Pensando no pastor Fabiano, essa semana, aliás, cada semana que eu converso com esse homem, ele fala: pastor, encontrei fulano, pastor está machucado. Pastor, encontrei um fulano conhecido meu, não sei de onde, pastor está ferido. Pastor, conheci um fulano, eu reencontrei um fulano lá, pastor, esse aí não quer nem saber mais de igreja. É assustador, irmãos. Assustador o que está acontecendo nas igrejas. Assustador como as pessoas estão sendo oprimidas em lugar que deveria ser um ambiente de libertação de opressão. E eu quero pensar com você olhando para esse texto, e você fala: puxa, mas o que esse texto de Jesus tem a ver com o que o senhor vai falar hoje? Destino, pessoas e obstáculos. Tem tudo a ver, porque eu quero que você pense comigo que nós temos a relação daquelas pessoas que estão feridas, desigrejadas, e temos a relação das pessoas que ferem e não percebem. E essas pessoas estão aqui dentro, estão lá fora, estão em todos os lugares.
E eu gostaria que você abrisse seu coração nessa manhã, para ouvir o que Deus tem para nos dizer nesse dia. Irmãos, essa palavra tem um objetivo de resgatar em nós um olhar de graça, de misericórdia, resgatar em nós uma nova postura diante das pessoas da nossa comunidade, de acreditar nas pessoas, de acreditar ainda que elas errem, acreditar ainda que elas venham a falhar, acreditar ainda que aos seus olhos talvez ela não mereça, por causa de pecado, não sei, mas eu quero pensar com você nesta manhã sobre isto. E se você puder depois, compartilha também essa mensagem com outras pessoas que você conhece. A gente tem que ter um novo olhar, irmãos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para os divorciados, para os pais, para as mães solteiras, para as viúvas, para os idosos da nossa igreja. E quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo isso em Jesus. Humanamente falando, Jesus reunia todas as condições, desde o seu nascimento, para ele não ser ninguém. O Evangelho de Lucas relata que no dia do nascimento de Jesus, após uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros, de Nazaré até Belém, montada talvez num jumentinho, Maria faz todo um trajeto. 120 quilômetros, irmãos, é como daqui de São Paulo até Limeira. Você chega em 2 horas em Limeira, caminhando uma média de 120 quilômetros por hora na rodovia dos Bandeirantes. Mas você imagina uma mulher grávida, montada sobre um animal, provavelmente, fazendo esse trajeto, e provavelmente sentindo dores horríveis, e clamando a Deus para não deixar nascer na estrada. E quando chega naquela cidade, para fazer o recenseamento, não encontra um lugar para se hospedar, não tem um lugar para ter seu filho, pelo contrário, o que vai acontecer é que ela vai ficar vai ter esse menino numa estrebaria, num local onde colocavam-se animais, cavalos, e é ali colocado numa manjedoura, onde os animais comiam seus alimentos, que Jesus vai ser posto. O Criador do universo tem um nascimento mais humilde da história, colocado num lugar totalmente desprovido de segurança, né? Hoje a gente fala assim, que você vai ter filha lá no amparo maternal? Que, meu filho? O amparo maternal é para os fracos. Jesus nasceu, foi no estábulo, né? Jesus foi colocado ali num lugar terrível. E ele vai crescer numa cidadela chamada Nazaré. Nazaré, muito provavelmente, era uma cidade desprezada pelas pessoas, não era uma cidade muito boa. E as pessoas, quando começam a conhecer a respeito de Jesus, o próprio Natanael vai falar, ué, ele é de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então a gente vai observando que Jesus cresce num contexto de muita simplicidade, num contexto de muita rejeição, e até mesmo os conterrâneos de Jesus não aceitavam, conforme a gente lê no texto. A gente lê no texto e enxerga que Jesus cresce, mas a comunidade no qual ele pertencia se familiarizou com ele, dizia, ué, não é esse aqui o filho de Maria, de José? Não estão aqui os irmãos, não estão aqui as irmãs? Como que pode isso? E se escandalizavam, o texto é claro, diz que se escandalizavam dele. E aqui eu já quero de cara trazer para você alguns princípios. Em primeiro lugar, não importa a condição em que você foi criado, não importa a condição em que sua família te criou, não importa o lugar onde você foi gerado, o que importa é saber que Deus tem um propósito na sua vida. As pessoas não podem te avaliar baseado na sua condição familiar, no seu histórico familiar, nem de onde você veio. E não importa a sua origem, a rejeição, sua base, isso não importa, irmãos. O que importa é saber que você que está em Cristo é nova criatura, você tem uma nova cidadania, você é do céu. Isso é que importa você saber. Então, eu quero falar com vocês sobre esses que rejeitaram Jesus, rejeitaram alguém que é do seu próprio povo, alguém que está ali entre eles. Mas é interessante pensar que Jesus não foi, imagina, nascer num contexto de muita pobreza, viver numa cidade que não acreditavam nele, e pior do que isso, Jesus não foi rejeitado só por Nazaré, Jesus foi rejeitado pela própria família. Diz a palavra de Deus,
no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21, que os irmãos de Jesus achavam que ele era louco e procuravam impedi-lo, procuravam interditá-lo. Jesus tinha a rejeição da própria família. E se não bastasse isso, os seus irmãos não acreditavam nele. João capítulo 7, versículo 5. Jesus viveu um contexto de muita rejeição, de ser renegado pela própria família. E essas pessoas que viram crescer, o desprezavam, não valorizavam ele. Sabe, irmãos, se a gente quiser edificar uma igreja que faz a diferença na sociedade, uma igreja que faz uma diferença tremenda nesse bairro, a gente precisa ser uma igreja que acredita em pessoas e investe em pessoas. A gente precisa ser uma igreja, e isso não pode ser um discurso, isso tem que ser algo que parte do íntimo, do nosso profundo, do nosso coração. Os nazarenos e os parentes de Jesus viam Jesus como alguém comum, não viam além do que estava diante dos seus olhos, não viam as possibilidades do que Deus poderia fazer através dele. E aí, nesse sentido, eu pergunto, como que a gente faz para romper com essa familiarização? Como que a gente faz para voltar a acreditar nas pessoas? Como que a gente faz para continuar investindo nelas? Em primeiro lugar, versículo 2 e 3 diz assim: chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Onde é que Jesus está? Em Nazaré. Jesus não desiste dos seus conterrâneos. Ele vai para Nazaré. E chegando lá no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, tenha empatia em vista em pessoas, apesar das dificuldades. Tenha empatia em vista em pessoas, apesar das dificuldades. Os nazarenos julgavam Jesus apenas pela aparência, apenas pelo seu histórico familiar. Viam alguém que crescia entre eles e subestimavam Jesus, não aceitavam Jesus. Qual é o nome dessa atitude? Presunção. Repita comigo, presunção. O que é presunção? Presunção vem do verbo presumir, que significa tentar adivinhar. Presumir significa achar que. Presumir significa ação de julgar algo ou alguém a partir de indícios ou aparências. E a presunção, nesse tempo, tem sido uma arma poderosa de Satanás para destruir relacionamentos. A presunção, irmãos, ela é diabólica. Ela é da natureza humana, mas ela é uma ferramenta usada por diabo. Eu acho, eu penso, eu olho para a Leila e eu acho. Eu olho para a Lídia e eu penso. Eu olho, eu julgo pelos indícios, pela aparência. Eu acabo não sendo honesto, acabo não sendo verdadeiro, e vou destruindo os relacionamentos, vou desacreditando das pessoas. A gente se acostuma a não acreditar mais nas pessoas, especialmente naquelas com quem nós convivemos, a comunidade a qual nós pertencemos. Por quê? Porque a gente já conhece ela, a gente já sabe o que ela pensa, e já sei a postura dela, já sei como ela age, já sei como ela sente, e a gente vai julgando as pessoas. A gente diz: eu sei como é que é meu marido, pastor. O senhor está investindo nele, né? Fala assim, pastor fala, né? Pastor Fabiano vai falar assim: eu vou investir no Ailton. Aí a Cleia fala: pastor, conheço esse homem. Esse homem aí, pastor, convive comigo, o senhor não faz ideia, o senhor não tem compromisso, não. A gente vai desacreditando, sabe? A gente vai falando das pessoas de uma forma... Por quê? Mas porque a gente sabe, né? Você fala: eu conheço, eu sei como é que é. Mas esse não é o Espírito de Cristo, irmãos. Por incrível que pareça, esse não é o espírito cristão, de liderança, de relacionamento, de convívio social na vida da igreja. A igreja tem que ser um lugar, os relacionamentos têm que ser um lugar onde a gente tem que ser um pouco mais crédulos. Acreditar mais nas pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque a presunção faz algo terrível. Ela destrói a empatia. O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro.
Quando você perde a empatia e você começa a julgar o outro pela aparência ou pelas suas ideias, você já destruiu qualquer possibilidade de procurar entender por que aquela pessoa age daquela forma. Você acaba com qualquer possibilidade de se colocar no lugar dela e procurar compreender as razões porque ela talvez não seja uma pessoa comprometida como você gostaria, uma pessoa engajada como você, porque falta empatia, falta olhar além das atitudes, falta olhar para as intenções, falta olhar para o histórico, falta olhar com um olhar de misericórdia. Mas imagina se Jesus pensasse assim. Ele chega em Nazaré, ele sabe que ele não é... Irmão, Jesus sabia tudo, Jesus sabia os pensamentos dos fariseus. Ele não sabia o que o povo de Nazaré pensava a respeito dele. Jesus não sabia como as pessoas de Nazaré iriam recebê-lo. E mesmo assim, Jesus foi em Nazaré, e Jesus foi pregar a palavra, e foi cumprir o propósito. Mas ele não desistiu. Jesus não desiste das pessoas. Jesus procura agregar valor na vida das pessoas. Ele as ama. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus, ele tem um destino para o seu povo. Ele não quer chegar sozinho. Ele vai correr atrás. Não, pastor, não vamos lá no Bronx não, porque já deu, já tem tanta igreja ali, já tem tanta coisa. E a gente vai desacreditando, A gente tem que ter empatia, irmãos, investir nas pessoas apesar das dificuldades delas, nossas. Quem aqui é perfeito? Quem aqui não precisou de misericórdia um dia? Quem aqui nunca precisou de uma palavra de consolo e que quando errou, esperava do pastor uma bronca e o pastor agiu com misericórdia? Quem nunca precisou disso? E por que muitas vezes, quando alguém erra do nosso lado, a gente não consegue ter a mesma empatia e a mesma misericórdia? E a mesma graça que a gente recebeu? Como diz aí, né? Para você, para mim a lei, para você o rigor da lei. Não pode ser assim, irmãos. A gente tem que inspirar as pessoas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente ferida. Tem muita gente desigrejada. Tem muita gente que não quer mais saber de igreja. Porque quando ela chega na igreja, sabe o que as pessoas falam para ela? Fala assim, até que enfim. A pessoa tem 1 ano que não vem na igreja. Ela chega aqui, até que enfim, tomou vergonha na cara. Está desviado, sabia que estava desviado. Se você tiver um mínimo de empatia, e chegar uma pessoa aqui que há 1 ano não põe o pé nessa igreja, sabe o que você vai fazer? Meu irmão, que alegria te ver, que bom você faz parte desse corpo, eu amo você. Me perdoa porque eu nunca fiz uma ligação para você para saber o que estava acontecendo com você. Me perdoa porque eu não me importei o suficiente para ir na sua casa saber porque você não estava indo na igreja. Mas ao invés disso, irmãos, o que as pessoas fazem? Está uma vergonha na cara, está desviada. Estou falando alguma mentira, irmãos? Temos que ter empatia. Quem está faltando do seu lado, que você não tem visto há muito tempo? Ah, pastor, cada um pastor, eu tenho um compromisso, ele não tem. Então, o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer com os fracos? Ajudar. A gente tem que fazer o que com os fracos? A gente tem que suportar os fracos em amor. O que é suportar? Suportar é isso aqui. Isso aqui é qual é o nome disso aqui? Esse negócio, essa coisa, serve de suporte para esses copos. Ele está suportando. O fraco precisa de suporte, e não de areia, mais terra em cima dele, mais peso. O fraco precisa de apoio, de amor, irmãos. Porque senão a gente vai ficar cantando canções de amor e vai ser uma utopia. Quantos crentes feridos e desanimados. E aí eu vou dizer uma coisa para você: trabalhar com gente ferida não é fácil. Por que muita gente desiste logo? Imagina, você leva um trupicão no dedão. A Mansa já teve muito trupicão no dedão. Não teve, Amâncio, jogando bola na rua? Aí, bom, como você é um jovem mais antigo,
Provavelmente na sua casa tinha metiolate. Aí quando você chegava em casa, falava assim, mãe, chorando, ela olhava o seu dedão, o que ela fazia? Metiolate. Do vermelho ainda? É para queimar tudo. Quem já tomou metiolate aqui? Ó? Ah, é. Essa nova geração não sabe nada. Quem é raiz, é metiolate na veia, queimava tudo. Para tratar a ferida, muitas vezes a pessoa que está ferida, ela fica acuada. E quando você vai tratar a ferida, sabe o que ela faz? Ela reage. Aí você fala, eu não quero saber mais cuidar de você. Não. Justamente porque ela está ferida, ela vai reagir. Justamente porque ela está frustrada, decepcionada com Deus, ou com a igreja, ou com alguém, você vai na casa dela e vai falar, não quero vocês aqui hoje. Você vai desistir dela? Você vai investir e ter empatia, apesar das dificuldades. Você vai fazer como Jesus, vai chegar lá em Nazaré, o povo está incrédulo, mas ele vai pregar. O povo não aceita ele, mas ele vai falar, ele vai ensinar. Porque tem um propósito. Jesus agrega valor na vida das pessoas, irmãos. E ninguém pode ficar pelo caminho. Diga para o seu irmão, ninguém pode ficar pelo caminho. Ninguém pode ficar pelo caminho, ninguém. A gente tem que falar para Deus assim, Deus, repita comigo, Deus, me dá um coração cheio de misericórdia. Porque quem não tem misericórdia, irmãos, não consegue ter empatia. Não consegue investir nas pessoas, apesar das dificuldades delas e nossas. Nós temos que investir nas pessoas. Segundo lugar, olhando aqui para a palavra de Deus. Aliás, deixa eu destacar algo para vocês. Segundo lugar, versículo 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Acho engraçado esse texto, sabe por quê? Porque, em segundo lugar, irmãos, Jesus ministrava e era ministrado apesar das barreiras. Segundo lugar, ministre no corpo e seja ministrado pelo corpo, apesar das barreiras. Coloca aí, João. Segundo lugar, ministre no corpo e seja ministrado pelo corpo, apesar das barreiras. Os nazarenos, irmãos, não recebiam tudo que podiam receber de Jesus por causa da incredulidade deles. Jesus podia fazer muito mais por Nazaré. Jesus ficou admirado, ficou espantado com aquela situação, com aquela incredulidade daquele povo, afugentado pelo próprio povo, um povo familiarizado com Jesus, que impedia de ele realizar coisas maiores. A incredulidade pode impedir, irmãos, o crescimento da comunidade a qual nós pertencemos. Se aquele povo olhasse para Jesus com empatia, acreditasse em Jesus, o que seria de Nazaré? E sabe, quando eu olho para a igreja, eu olho para a nossa comunidade, quantas pessoas boas eu perdi aqui, por falta de empatia dos outros, por falta de misericórdia dos outros, e que essas pessoas poderiam ser uma grande bomba, um potencial nas mãos de Deus. Nazaré perdeu Jesus de bobeira. Nazaré perdeu Jesus de bobeira, irmãos. Eu vejo dois aspectos aqui. Não receber algo da parte de Deus através daqueles a quem se relaciona e convive comigo, e impedir que aquele que vive e se relaciona comigo desenvolva o seu ministério. Eu não sou igual a Amanda, eu sou diferente da Amanda. Eu não sou igual a Raquel, eu não sou igual ao pastor Fabiano, nós somos diferentes. Nós temos maneiras de agir diferentes, temos maneiras de pensar diferentes. A gente torce para times diferentes, uns para outros melhores, outros para os piores, mas a gente tem as nossas maneiras de pensar e de agir. E o que a gente tem que fazer? Pensar, o que o Alex pode oferecer? O que o Caio pode oferecer? O que o Clênio pode oferecer? O que os nossos idosos podem oferecer? A irmã Terezinha de Jesus, a irmã Conserva, as crianças. Então vem uma pergunta crucial, irmãos. Como alguém poderá oferecer se não recebeu investimento e se alguém não acreditou nela?
Está entendendo? E igreja é o seguinte, igreja é uma comunidade onde a gente tem que acreditar. Se a gente quer ver as pessoas se desenvolverem, a gente tem que investir nelas. Essa igreja investiu em mim, eu louvo a Deus. Hoje ela colhe o fruto de todo o investimento dela. Desde o dia que eu cheguei aqui, e a tia Conceição era professora das pérolas de Jesus. Cordeirinho de Jesus. Fui Davi 1, Davi 2, fui crescendo na escola dominical. Essa igreja investiu em mim. Fui para o seminário porque essa igreja investiu em mim. Porque acreditaram em mim. Nós temos que acreditar nas pessoas. Assim a gente desperdiça pessoas por não investirmos nela. Porque qual é a nossa tendência? A tendência do ser humano é olhar para as pessoas a partir daquilo que elas não têm. E qual é o parâmetro que você utiliza para ver aquilo que ela não tem? O que você tem. Então ela não serve para andar comigo, porque ela não tem o que eu tenho. E aí nesse sentido, a gente impede de ser uma comunidade abençoadora. Uma comunidade onde as pessoas podem desenvolver seus ministérios. Sabe, tem um filme que eu assisti há um tempo atrás. O título do filme é Até o Último Homem. E é engraçado olhar para esse filme e ver que aquele homem, Desmond Doss, era um cristão que queria servir na guerra, mas não queria pegar em armas. E quando ele chega no quartel, ele está lá fazendo o quê? Ele está lá treinando, mas ele não quer pegar em armas. E aí o tenente, o general, não sei quem lá, e os soldados começam a caçoar dele. Você não serve, cara, você não pega em armas. Nós vamos morrer quando a gente for para a batalha. Quando estiver no campo de batalha, você não tem as armas que a gente tem. Sabe o que vai acontecer com você? A gente vai morrer por sua causa. Nós vamos todo mundo morrer. Você não pode ir para a guerra. E sabe quem é que faz o milagre da guerra? Desmond Doss, que quando os soldados americanos caem numa armadilha no Japão, numa guerra contra os japoneses, ele é o único que tem coragem de ir e salvar todos os dias, o dia inteiro, soldados feridos no campo de batalha. Sabe qual era a oração dele? Senhor, ajuda-me a salvar só mais um hoje. Ajude-me a salvar só mais um hoje. Aqueles que todo mundo desacreditava, era justamente um instrumento de salvação. E ele foi até o último homem. Ele não desistiu. Mesmo com as pessoas rejeitando ele, desacreditando dele, ele era o caminho da salvação daqueles soldados. E existe uma frase, irmãos, que me entristece, mas que é uma frase verdadeira. A igreja é o único exército que abandona os seus feridos no campo de batalha. E nós não podemos ser essa igreja. Essa igreja que não se importa, porque a igreja, irmãos, é comunidade. A igreja é deixar as 99 no aprisco e buscar a ovelha perdida. Aí você fala assim, mas pastor, aquela ovelha perdida está perdida porque ela escolheu ir para o mundão, porque ela é dodói, porque ela é ferida, porque ela é cheia de coisa, ela não é fácil. Sabe, isso me lembra de Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E quando está tendo briga entre os pastores de Abraão e de Ló e Abraão toma uma decisão. Fala assim, sobrinho, não quero ter briga com você não, sobrinho, eu amo você. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. E aí Ló, que era carnal, não tinha o Espírito de Deus, ele olha para as campinas do Jordão, ele vê além e ele fala assim, eu vou para lá, tio, é lá. Aí Abraão, tá bom meu filho, vai, pode ir. E ele vai crescer em Sodoma e Gomorra. E Deus, passado alguns tempos, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, você que é meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você, vou destruir Sodoma e Gomorra. Em quem é que Abraão vai pensar, irmãos? No sobrinho carnal. No sobrinho que escolheu errado. Abraão podia pensar assim, problema dele, não escolheu Deus, escolheu pela aparência, deixa ele se lá, caia fogo na cabeça dele. Mas não, ele ora, ele intercede. Se você tiver 100, tiver 50, tiver 10 justos, o Senhor vai poupar? Vai poupar. Sabe o que Abraão faz, irmãos? Abraão não desiste daquele sobrinho louco. Deus levanta uma igreja que não pode desistir das pessoas.
nesse lugar, amém, irmãos? Escolheu errado. Escolheu errado? Nós temos que ir lá ajudar ela. Nós temos que interceder. Temos que ajudar ele. Temos que ir atrás dele. É igual o Pedro. Olha como que era o Espírito de Jesus, irmãos. Jesus é negado por Pedro. Pedro merece o quê? Pedro merece morrer mesmo. Mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus vai até Pedro e restaura Pedro. Jesus tem empatia. Jesus tem misericórdia. Jesus não descarta as pessoas. Jesus ama as pessoas. Ele pensa, não vou chegar sozinho no destino. Existem obstáculos, sim, mas são pessoas. São ovelhas. É um povo que eu preciso cuidar. Eu me lembro também de Moisés. Gênesis capítulo 10. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, o povo na escravidão, um monte de incrédulo lá no meio dele. Um monte de gente que julgava ele, que queria pegar Moisés pelo pescoço, que quando vão para o deserto, provam realmente que era um povo teimoso. Mas Moisés desistiu deles. Moisés não desistiu não, irmãos. O faraó falava, olha, pode ir servir o seu Deus, mas deixa as crianças. Pode ir servir o seu Deus, mas deixa os animais. Pode servir o seu Deus. Aí Moisés se cansa desse papo do faraó e fala, nem uma unha ficará. Nós vamos sair do Egito, mas não vai ficar ninguém aqui. Nós saímos desse mundo de pecado, nós não vamos deixar ninguém de fora dessa igreja. O Senhor quer te levantar para você correr atrás das pessoas que estão distantes. E se ela tiver acuada e falar mal da igreja, e falar mal de você, você vai falar para ela, perdão em nome da igreja. Me perdoe também, mas eu preciso de você. Você não pode ficar fora. Isso é igreja, irmãos. Essa é a igreja que faz a diferença, a igreja que cura, a igreja que salva, a igreja que vive o evangelho, a igreja que não desiste das pessoas. Fala, repita comigo, Senhor, me dá um coração misericordioso, me ajuda a ter mais empatia. Não, deixa que o pastor Rodrigo liga. Não, irmãos, não é o pastor Rodrigo que tem que ligar, não. O pastor Rodrigo já tem um monte de coisa, eu tenho que preparar sermão. Eu já cuido de um monte de gente, vocês não fazem ideia de como é a minha agenda na semana. Se você não se importar, quem é que vai se importar? Minha mãe estava contando um episódio uma vez, não vou contar nomes, mas estava compartilhando comigo que uma vez uma irmã ficou 2 meses operada. Muitos anos atrás, mãe, faz tempo? Muitos anos atrás. 20 anos atrás. Minha mãe era nova na igreja, era nova, coitada, era nova. Nova convertida. Aí ela estava aqui na porta e tinha uma pessoa da igreja que tinha sido operada. Aí a pessoa chegou aqui na porta da igreja, já voltando da cirurgia, minha mãe, minha irmã, que bom que você veio, irmã. Hipócrita. Vocês são todos hipócritas. Fiquei 2 meses em casa e vocês nem uma ligação. Hipócritas. E minha mãe nova na igreja. A minha mãe, como nova convertida, podia fazer o quê? De 2 uma, ela podia falar, vai se lascar, irmã. Ou número 2, ela ia falar assim, não quero mais saber dessa igreja também. Se fizer isso com você, imagina comigo que sou nova. Sabe o que a minha mãe fez, irmãos? Minha irmã, me perdoa, eu não sabia que você tinha sido operada. Você não avisou para ninguém, eu não sabia. Aí quando ela falou, irmã, me perdoa, sabe o que aconteceu com a irmã, irmãos? Começou a chorar. Foi difícil. Pronto, ganhou a irmã. Empatia, investir em pessoas, ter misericórdia, ministrar no corpo e ser ministrado pelo corpo, apesar das barreiras. A gente tem um lema aqui, sozinho não. Diga, sozinho não. Então, ninguém pode ficar pelo caminho. Mesmo, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus fez coisas poderosas com um monte de gente que rejeitou a Ele. Mas Ele não desistiu. Por fim, vamos para a última lição, versículo 6, mais uma vez. E admirava-se da incredulidade deles. Apesar de Jesus nascer, irmãos, em condições precárias, viver numa cidadezinha menosprezada,
ser rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus parentes e pelo seu próprio povo. Ele tinha um propósito de vida, ele sabia para que ele veio. O propósito é maior e as pessoas são importantes. E o propósito, irmãos, quando a gente fala de propósito, pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu te digo, não existe nenhum propósito de Deus na sua vida que não esteja ligado a pessoas. Não existe. A vida cristã é comunitária. Pastor, mas eu tenho dificuldade de lidar com gente. Glória a Deus, você está no lugar certo. É aqui mesmo que Deus vai tratar você, que vai, como diz Provérbios 27, o ferro vai afiar o ferro. Já viu como é que ferro afia o ferro? Como é que ferro afia o ferro? Fazendo faísca. Como ferro afia o ferro, assim o seu amigo é o seu amigo, né? Então, você fala, pastor, igreja é lugar de gente hipócrita. Então, tem lugar para mais um. Pastor, igreja é lugar de gente complicada. Bem-vindo, mais um, você vai chegar também. Como diz um pensador aí, não existe igreja perfeita. Se ela for perfeita, não entre nessa, vai estragar ela. Porque somos nós. Eu tenho minhas esquizofrenias. Eu também tenho minhas esquisitices. Eu sou uma pessoa hiperanimada, mas tem dia que eu acordo com a cara fechada. E aí o pessoal pensa, o que você tem, pastor? Eu não sei, pior que eu não sei mesmo. Tem dia que eu acordo que eu não sei. E não estou bom para papo. E por causa disso eu não sou mais animado? Não, sei lá, é um dia. Às vezes dormiu mal. Esses dias eu fui fazer academia, os ombros estavam tudo inchados, doendo. E aí, André, o que é que você tem? Eu falei, mulher, não sei, está tudo doendo aqui. Ela, porque, eu falei, mulher, pelo amor de Deus, não fala mais nada não, já está doendo aqui. Ela, você não está bem. Eu falei, eu estou falando que eu não estou bem. Tem dia que a gente não está bem. Aí você chega na igreja e fala assim, o irmão não olhou na minha cara, não vou mais nessa igreja. Não, você tem que ter empatia. Não olhou na sua cara, meu irmão, olha para a minha cara, o que é que você tem? Meu irmão, eu não tenho nada. Não, você tem sim, mas eu vou orar por você e pronto, Deus te abençoe, eu te amo e vamos que vamos. Isso é igreja, irmãos. Vocês querem perfeição? Perfeição é no céu. No céu sim, vai estar todo mundo com auréola, né? Chama auréola? Nem sei. Tem alguns que vão ter uma auréola desse tamanho, porque é santo desde a terra. Tem outros que vai ser pequenininha. Mas isso é igreja. E a gente tem que acreditar, sabe por quê? Se a gente parar de acreditar nas pessoas, parar de investir nas pessoas, o resultado vai ser que a igreja vai ser um ambiente sem vida, um ambiente de mentira, um ambiente em que o evangelho não manifesta o poder. Às vezes a gente sai da igreja por causa de fofoca, de besteira, assim, né? Ainda bem que ela saiu da igreja porque quase pegou meu marido. Não, irmãos. E às vezes é presunção. Às vezes é presunção da pessoa. Às vezes não, muitas vezes é presunção. Eu já ouvi de tudo. E eu pergunto para você, cadê essa pessoa que está ferida? Cadê essa pessoa que foi machucada, que foi julgada? Eu quero com essa palavra te inspirar hoje. A falar, Deus, me ajude a salvar mais um, até o último homem. Não quero chegar no céu sozinho, quero chegar com aquele irmão, com aquela irmã. Ela é difícil. Então agradeça a Deus, porque tem irmãos que são difíceis mesmo, tem. São os labões que Deus coloca na nossa vida. Você não tem uma lixa na sua vida? Às vezes, é a bênção de Deus, é o corpo, irmãos, isso é o corpo. E eu quero que você me ajude a correr atrás daqueles que estão pelo caminho. Sozinho não. Destino, pessoas e obstáculos. A gente tem que juntar tudo isso e falar, peraí, vamos seguir Jesus. Vamos ter empatia. Quero que você olhe aqui à sua volta. Está faltando alguém? Vou te falar como é que você corre atrás das pessoas. Não é com WhatsApp não, viu, irmãos? Não é com WhatsApp. Pessoas precisam de pessoas. Tecnologia não é pessoa, é tecnologia. Mas eu estou mandando. Não. Pessoa precisa disso aqui, ó. Precisa você pegar assim, ó. Oi, meu irmão, minha irmã. Vim aqui na sua casa, aqui, ó. Estou aqui hoje. Fiz um bolinho para você. Se você sabe fazer bolo, faz um bolinho, leva um bolinho para ela. Ô, minha irmã, tudo bem? Olha, eu vim aqui hoje.
Como é que você está, minha irmã? Dá um abraço aqui, minha filha. Entendeu? É assim que você faz. Pessoa precisa de pessoa. Vai mandar, pastor, eu mandei o WhatsApp, nem me respondeu. Pessoa precisa de pessoa. Esses dias eu mandei mensagem para os irmãos, nem me responderam. Eu perguntei, por que você não me respondeu? Porque eu achei que fosse resposta automática. Eu falei, toma vergonha, irmão. Pensei que fosse aquelas mensagens automáticas. Eu falei, não era, eu ainda escrevi seu nome. Por quê? O povo já está desprezando até as mensagens no WhatsApp, porque acha muito impessoal, e é verdade. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu mando áudio de oração. Não custa nada mandar um áudio de oração. Gravar um áudio. Ô irmão, deixa eu orar aqui por você. E ora por ele. Vai atrás. Nós vivemos uma era, um tempo de muito egoísmo, de muito individualismo. Diz que as pessoas primeiro estão colocando suas necessidades. Hoje eu não vou na casa do irmão, porque eu estou cansado. Hoje eu não vou fazer, porque olha, um dia eu vou. Não. Até o último homem. Vamos fazer uma revolução, irmãos? Vocês creem que a gente pode até o meio do ano pegar toda a galera que está meio perdida por aí? Eu não estou falando de gente, que não tem compromisso. A gente está em casa, tá? Mas estou falando daqueles que você fala que não tem compromisso. Vamos atrás deles. Vamos fazer uma força-tarefa. Quem quer fazer parte da força-tarefa aí? Quem quer me ajudar a correr atrás do povo? Porque eu fiz uma lista com o pastor Fabiano, falei com a equipe pastoral, e sabe o que eu descobri? Que eu precisaria de 2 anos para fazer o que eu quero fazer. Mas sozinho eu não consigo, o pastor Fabiano também não consegue, o homem já está magro, se ele for fazer vai morrer. Não faz um exercício, não faz nada. Essa vareta que está aqui. E aí, eu vou começar a jogar no grupo da igreja, as casas que eu visito. Se vocês falam, irmão, vou na casa. Quando eu chego lá na casa do irmão, sabe o que é que tem lá? Tem bolo, tem café, tem umas jantas. Esse dia foi na casa do irmão Adelson, a irmã Cida fez um lagarto. Olha, a irmã Cida cozinha bem, irmão Adelson, você passa bem. Vocês estão perdendo a oportunidade de ter comunhão. Igreja é comunhão. Igreja é comer na casa do irmão. Igreja é a gente estar junto, é povo querer estar junto, é ter cheiro de povo. Cadê os nossos jovens? Vocês vão ficar mandando WhatsApp para eles? Não, vocês têm que ir atrás. Cadê os idosos? Vocês têm que ir atrás dos idosos, irmãos. Eu fui na casa da irmã Lídia. Não vai ninguém na casa da irmã Lídia. Ninguém, sabe que é ninguém? Ninguém. Se eu não for esse mês, ela vai ficar um mês sem visita. Sabe, quantos conhecem a irmã Lídia Alves? Muitos conhecem, muitos não conhecem. Se eu não for na casa dela, ninguém vai. Não, se o pastor for, só vai os pastores. Não, irmãos. Fala, mãe. Hã? Uma dica aqui, irmãos, de presunção que pode estar ocorrendo nesse exato momento que passou pela minha cabeça. Mas se eu for visitar essa pessoa, ela vai falar, você só veio porque o pastor falou. Verdade, é verdade. Aí você fala, é verdade, irmão. O pastor falou para eu vim mesmo, eu senti sua falta. Ele não falou seu nome, só falou que eu tinha que ir. Deus me tocou no meu coração e mandou eu ir na sua casa. Você fala isso para ela. É verdade, né? Mas fala que foi o Espírito que falou para endossar. Fala para o seu irmão, sozinho não. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma força-tarefa para correr atrás da galera? Vamos fazer uma força-tarefa para correr atrás da galera, irmãos? Está sentindo falta de quem aqui? Para quem que você pode ligar essa semana? E já correr atrás comigo? Quem é que está ferido, que você pode me ajudar a manifestar cuidado para Deus curar? Deus usa o corpo, Deus não usa só o pastor. Deus usa o corpo. Vamos dividir as tarefas, igual Moisés, né? Que Jetro falou. E se você não sabe o que fazer ou por onde começar, fala comigo. Fala, irmão Pedro. Oi? Já vai visitar um na casa dele, isso aí. Mas se precisar de companhia, irmão Pedro, pode contar com a gente. Já prepara o bolo, o café. A gente vai estar mundo junto. Estou feliz de ver você aqui, meu irmão. Você é muito importante.
E você é muito importante para ajudar a gente a cuidar do corpo. Acredite nas pessoas. Vamos ter empatia. Pastor, ela é difícil. Que bom. Deus vai te ensinar como tratar com pessoas difíceis. Pastor, ela é complicada, ela está desacreditada. Que bom, vai lá orar. Você sabe, eu tive 2 experiências interessantes. Uma vez uma pessoa chegou aqui na igreja, falando assim, pastor, eu vou sair da igreja. E aquilo me bateu estranho no coração. Porque quando é de Deus, porque Deus às vezes leva as pessoas mesmo. Alguém vem, fala comigo, eu falo, até ajuda a procurar a igreja. Já fiz isso, até ajuda a procurar a igreja. Mas, quando não é de Deus, eu já falo de lata. Meu irmão, isso não é de Deus não. Não, eu estou sentindo, é porque ele começou lá. Quando eu pus a mão na cabeça dele, fui orar. Pus a mão na cabeça do irmão. Irmãos, aquele homem caiu aos prantos, como eu nunca tinha visto. Sabe o que era aquilo? Uma opressão maligna que estava trabalhando na mente dele. Muitas vezes as pessoas estão assim por aí por causa de opressão maligna. E aí o diabo, para não ser atrapalhado, coloca na nossa mente. Não vai lá não, porque isso aí é folgado, isso aí é ferido, isso aí é dodói, isso aí é... Não. Igreja é feita de pessoas. E nós precisamos amar e cuidar das pessoas. Amém, irmãos? Se coloque no meu lugar, se você fosse pastor. E você sentisse falta de muitas pessoas, você não dá conta de cuidar dessas pessoas. O que é que você faria? Você ia levantar um exército, não ia? Eu quero levantar um exército nesse lugar.